Oi, gente, boa tarde. Vocês estão ouvindo direitinho? Meu nome é Rochelle, eu sou nutricionista e eu vou falar para vocês um pouco sobre nutrição comportamental, compreendendo conceitos. Então, o objetivo dessa aula é trazer um pouco, né, assim, um início, uma introdução dessa nova abordagem de trabalho que a nutrição agregou e que tem trazido bons resultados tanto para a questão da clínica, como também para a questão da comunicação do profissional nutricionista com a população. Bom, hoje em dia, os temas de alimentação e nutrição, eles estão cada vez mais em pauta, eles estão cada vez mais acessíveis, mas sempre em constante evolução. Só que, na verdade, hoje em dia, apesar de todas essas informações que a gente permanece tendo uma visão restrita e dicotômica da alimentação, como se ela fosse ou saudável ou não saudável. A gente continua categorizando alimentos através dos seus nutrientes, como sendo, esse é bom, esse é ruim. Alface emagrece, brigadeiro engorda, por exemplo. Né? E o prazer de comer muitas vezes é associado à culpa. É como se eu dissesse assim, automaticamente, se eu comer uma comida que é saborosa, essa comida provavelmente é calórica e logo eu não deveria estar comendo ela e por isso eu me sinto mal por fazer isso. Só que o que acontece, o que a gente está vendo é que apesar de toda essa disseminação dessas informações, a gente não está conseguindo promover mudança de comportamento, a gente não está conseguindo tornar as pessoas mais saudáveis, e isso a gente só consegue ver com o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, da obesidade e dos transtornos alimentares, que estão cada vez mais presentes na população. Então é meio ambíguo quando a gente para pensar. Nossa, gente, hoje todo mundo sabe o que é que deve comer, todo mundo sabe o que comer, o que é melhor comer, mas as pessoas continuam engordando, o mundo continua engordando. Existe esse termo, essa palavra nutricionismo, que é uma forma de doutrinar a alimentação, dessa maneira que eu falei, que é como se a gente simplesmente olhasse somente para o biológico e não olhasse para tudo que a alimentação envolve, todas as questões que a alimentação e que a comida trazem. E isso, na verdade, não tem trazido bons resultados para a sociedade de uma maneira geral, e por isso a gente está se questionando sobre isso. Quando a gente começa a pensar numa abordagem somente biológica, é como se a gente tratasse que o comer é uma decisão simplesmente racional. Eu vou comer isso aqui que faz bem para mim, eu não vou comer aquilo que faz mal para mim. Só que nessa hora, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente ignora componentes que são muito importantes para a nossa alimentação, que é a questão, por exemplo, emocional, as questões culturais, as questões sociais. É muito interessante quando a gente fala, por exemplo, de uma forma somente biológica e quer separar o nosso, vamos dizer assim, o nosso comer das nossas emoções. Só que a gente não consegue fazer isso, porque a gente está tudo entrelaçado com quem nós somos. Então, as nossas emoções, elas refletem diretamente na nossa alimentação. Que nem quando se fala, por exemplo, eu fiquei nervosa por alguma situação e simplesmente eu perdi o meu apetite. Ou eu estava muito ansiosa com alguma coisa e de repente me deu uma fome enlouquecida. Então, todas essas nossas emoções e tudo que a gente sente e todos os comportamentos que foram aprendidos relacionados à alimentação, tipo, por exemplo, aqueles que são culturais, ou mesmo, por exemplo, a vida social do indivíduo. Eu vou para o aniversário do meu filho de 1 ano, mas eu não vou poder comer a comida do evento porque lá não tem nada que se enquadra na minha dieta, por exemplo. E aí eu vou ter que levar a minha marmita, ou então eu não vou comer absolutamente nada lá. E isso, essa forma de pensar na alimentação, ela tá meio que caindo por terra, porque a gente não tá conseguindo garantir que as pessoas sejam realmente mais saudáveis com essa visão dicotômica da alimentação.
Bom, é como se a gente visse a alimentação como um meio para um fim. Por exemplo, eu vou comer isso porque emagrece, ou eu não vou comer isso porque isso engorda. Como se um alimento somente fosse capaz de engordar ou emagrecer alguém. E, na verdade, quando isso acontece, quando a gente olha para a alimentação desse jeito, com um meio para um fim, a gente simplesmente deixa de levar em consideração, por exemplo, os hábitos alimentares dessa pessoa, ou quais são as preferências desse indivíduo, né? O alimento, de uma maneira geral, ele é sim fonte de nutrientes, é promotor de saúde, de bem-estar. Só que a gente precisa ter um olhar além dessa visão tecnicista e nutricional, porque querendo ou não, o alimento é bem mais do que isso. Ele não somente alimenta o nosso corpo, mas muitas vezes alimenta também a nossa alma, né? Bom, falando um pouco sobre isso, é muito interessante citar que a comida, ela carrega muitos significados. No caso, você olha, por exemplo, para uma comida que, sei lá, um cuscuz, por exemplo. Eu lembro muito do cuscuz da casa da minha avó. Eu comia esse cuscuz na casa da minha avó quando eu era criança, era muito saboroso, é uma comida que tem uma memória afetiva para mim. Esse cuscuz, ele carrega, sim, alguns nutrientes. No caso do cuscuz em específico, do exemplo que eu tô dando, a gente tem como uma grande fonte lá os carboidratos, né? Que são nutrientes. Só que esses nutrientes, o carboidrato, as proteínas, os lipídios, né? Todos os nutrientes que a gente tem, eles carregam definições. É uma questão biológica. E a questão da comida, ela tem o simbólico, ela carrega alguma emoção normalmente. E o que a gente precisa parar para entender, de uma vez por todas, na minha opinião, é que o homem, ele come desde sempre. Então, desde que existe o homem, existe a necessidade do alimento, porque o alimento é o combustível energético do ser humano, né? Se não há comida, não há o homem, né? E a nutrição, ela é uma ciência da modernidade. Então, apesar de ser uma ciência e de ser uma grande, né, enfim, bastante estudada, a gente precisa parar para ver que existem conhecimentos básicos que vêm desde sempre, que a gente precisa parar para observar e ver se a gente ainda está carregando esse tipo de conceito na nossa vida, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns significados das comidas para vocês começarem a entender como que a gente não pode simplesmente racionalizar tudo. A comida, por exemplo, ela tem uma total questão política. Muitas vezes a gente não para pensar, mas, por exemplo, aqui em Goiás a gente tem uma grande quantidade de milho, né? De milho, terrenos milharais enormes e tal, que daria, eu acho que para matar a fome do estado, muito provavelmente. Só que esse milho, ele não vai para a população. Para onde que esse milho vai? Para onde que essa quantidade de milho vai? Né? Ela é guiada através do governo para indústrias, né? Ela é transformada em xarope de milho, por exemplo, para os alimentos industrializados e muitas outras coisas. Então, existe uma influência política naquilo que a gente come, em como isso é dividido para a população. Temos também um significado que é muito forte, que é aquele que a gente chama do status, né? O alimento, que normalmente ele possui uma marca, ele é um alimento que pode ser desejado, que pode ser procurado mais, porque consumi-lo agrega um valor moral ou um valor, enfim, financeiro naquela pessoa. Normalmente as crianças, eu gosto muito de dar esse exemplo, quando você fala para a criança para ela levar o lanche para a escola, normalmente as crianças querem levar alguma coisa de caixinha, um suco de caixinha, elas não querem levar o suco natural ou o sanduíche feito em casa, elas querem aquilo que está no pacotinho, né? Isso por quê? Porque normalmente elas dizem, mãe, eu vou levar simplesmente um lanche desse de casa, os meus amigos vão me zoar, eles não vão gostar, né? Então existe um valor muito agregado em cima do status na alimentação.
Tem também fatores religiosos, por exemplo. Existem algumas religiões que elas não comem determinados tipos de comida, que em dias específicos elas jejuam, por exemplo, ou que elas têm uma tradição, por exemplo, do pão e do vinho. Então a gente precisa levar em consideração a importância da religião na vida do indivíduo quando a gente vai determinar, por exemplo, o alimento dessa pessoa. A questão da memória afetiva, do exemplo que eu dei, por exemplo, do cuscuz, quem não tem, por exemplo, uma memória de uma comida especial, de um evento específico que teve, o Natal na casa da minha família, ou o dia do meu aniversário no meu restaurante favorito, a gente tem aquela lembrança de uma comida que foi saborosa em um dia especial, diz, eu comi no dia da minha graduação, eu saí e jantei num restaurante tal, e aquela comida estava maravilhosa, foi assim, perfeito. E aí teve um outro dia, por exemplo, que você voltou lá porque você queria ter aquele sabor de novo, e simplesmente ela não tinha aquele sabor, porque naquele dia você estava realmente muito feliz, mas naquele outro não estava tanto, né? Tem a questão cultural, por exemplo, Rochelle, eu sou do Ceará, eu sou do Nordeste. E, por exemplo, para mim, um dos pratos mais típicos da minha refeição é o baião de dois, o arroz com feijão. E aqui, por exemplo, em Goiás, vocês consomem bastante o piqui, por exemplo, que para mim não existe lá no Nordeste praticamente. Tem mais no interior do Nordeste, mas na capital, por exemplo, eu nunca nem tinha ouvido falar. E quando eu me mudei para Goiás, então isso fez uma diferença muito grande. A mesma coisa, por exemplo, do açaí, que antes a gente não tinha tanto açaí assim. A gente só encontrava, por exemplo, açaí no Pará, em Belém do Pará, por exemplo, no Pará de uma maneira geral. Hoje a gente já sabe que o açaí está por aí disseminado e que qualquer pessoa comeria, mas há anos atrás, será que essas pessoas elas iam dizer, nossa, isso não faz nenhum sentido para mim? Então esse é um tipo de significado. E também, para finalizar algum exemplo, é a questão do significado negativo. As comidas também às vezes podem trazer lembranças ruins. Por exemplo, eu saí de casa, jantei em um sushi bar e eu tive uma infecção alimentar, uma intoxicação alimentar daquela refeição. E eu passei 3 dias tão ruim, eu fui parar no hospital, foi uma situação tão ruim que eu nunca mais quero comer sushi na minha vida. Esse é um exemplo de um sentimento negativo, tá? Bom, e aí, gente, existem formas, né, da gente analisar esses significados da comida, como todos esses exemplos que eu falei para vocês. No caso, existem os riscos de comer, existem os códigos alimentares, que é uma forma que a gente tem de falar sobre as regras alimentares, o que é que eu devo comer, o que é que eu não devo comer. E quando a gente fala em comportamento alimentar, quando a gente trabalha em nutrição comportamental e começa a observar todas essas questões na vida do indivíduo, a gente precisa levar em consideração que essas funções simbólicas da comida, elas são tão importantes quanto as funções nutricionais. Então, nós nutricionistas, nós temos o dever de garantir que o indivíduo vai sim ter as suas necessidades nutricionais preenchidas, mas que também no mesmo peso e na mesma medida a gente vai investir na cultura e a gente vai trabalhar com o simbolismo individual daquela pessoa. Bom, aí eu gosto sempre de trazer esse conceito de saúde, porque muitas vezes as pessoas meio que questionam como que elas vão fazer isso, como que eu vou me libertar do carboidrato, proteína, lipídio, fibras, vitaminas, minerais, tudo isso, como que eu vou deixar de olhar para a alimentação de uma forma só biológica se eu estou prezando a saúde do indivíduo. Bom, gente, o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças e de enfermidades. O exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, do aniversário de 1 ano de uma criança, do seu filho, que você não vai poder comer a refeição lá,
qual o sentido, qual é a saúde social que esse indivíduo está tendo se ele precisa levar a marmita dele para o aniversário do próprio filho? Como que a saúde mental desse indivíduo está se ele está preocupado em consumir um alimento que, tudo bem, tem uma grande quantidade de caloria numa situação pontual, mas como que está a mente dele relacionado com o corpo dele? Será que ele está feliz com o corpo dele? Será que ele está satisfeito com a vida de uma maneira geral? Então, o adoecimento mental, o adoecimento social também é uma questão de saúde. Então, por isso que a gente teve que abranger a nossa visão da nutrição. Bom, e quais são as maiores demandas da atualidade? Os pacientes, o que eles estão demandando para a gente? O que as pessoas, a sociedade de uma maneira geral hoje, sente com relação à alimentação? Eles estão completamente inseguros, porque a quantidade de informação que a gente tem relacionada com a comida, que são de fontes duvidosas, tá disseminado no mundo. As pessoas estão confusas, Aquela coisa. Há anos atrás, os ovos eram inimigos do homem. A gente podia comer no máximo 2 por semana, porque o colesterol do indivíduo logo poderia ficar alto. Se o indivíduo tivesse colesterol alto, na verdade, sempre a gente atribui ao ovo. Hoje, ovo é super saudável, comam 20 ovos por dia. Ovos é maravilhoso, As pessoas têm medo de comer hoje em dia, elas ficam se perguntando, será que eu posso comer um pão francês? Será que eu posso comer tapioca? Será que eu posso comer cuscuz? Será que eu posso comer farinha branca? Eu posso comer as coisas, O que eu posso comer? A pessoa, será que eu poderia ter comido isso? E aí começa a gerar a culpa ao comer. A pessoa, por exemplo, estava com vontade de comer um brigadeiro, mas achou que para a saúde dela ou para manter o corpo que ela quer, ou para atingir o objetivo que ela quer, ela simplesmente resolveu comer uma maçã em vez do brigadeiro que ela estava com vontade, e aí ela continuou pensando, ela comeu a maçã e ficou brigadeiro, 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 porque a vontade dela não passou. E aí ela foi lá, e em vez de comer só um brigadeiro, que talvez fosse o que ela fosse comer, ela acabou comendo 6. E aí depois que ela começou a ser, ela disse, eu sou fraca. Ficou se sentindo culpada, eu não consigo, eu não sou como as outras pessoas, eu sou incapaz de resistir às tentações. Essas restrições que os indivíduos têm se colocado, normalmente elas estão gerando altos níveis de compulsão. Os indivíduos estão cada vez mais compulsivos e restritivos, que normalmente as compulsões elas são consequências de restrições. Quando o indivíduo se sente à vontade com aquela comida, ele não tem esse tipo de tabu de culpa ou de medo, ele normalmente se relaciona tranquilo, aquilo dali para ele não é um bicho de 7 cabeças. Mas quando ele olha para aquele alimento e coloca esse valor de perigo, de medo, aí é onde as coisas começam a dar errado e simplesmente a pessoa acaba devorando um saco de pão, ou comendo um bolo inteiro, ou comendo uma lata inteira de leite condensado e por aí vai. E isso, gente, são comportamentos alimentares disfuncionais. Está com medo, está com culpa, está compulsivo, está restritivo, não é o que a gente encontra dentro do conceito de saúde, Porque a gente está englobando aqui, lógico, os nutrientes de uma forma geral por causa do corpo, mas também a questão mental. E o que mais estão acontecendo hoje em dia são os transtornos alimentares. Transtornos alimentares, gente, são doenças psiquiátricas, São psicopatologias que têm base na alimentação. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho um comportamentozinho disfuncional, eu de vez em quando tenho medo de comer alguma coisa, isso é uma situação pontual. Agora, um indivíduo que já carrega a doença, que já tem um transtorno alimentar instalado, é um indivíduo que tem um sofrimento enorme, Que ele vive, dorme, acorda pensando em comida ou pensando no que não deveria comer, ou se olhando no espelho 1000 vezes, ou se pesando 900 vezes, ou utilizando métodos compensatórios, porque acabou comendo alguma coisa que ele não considerava saudável, ou faz jejuns, enfim. Então, a gente tem um crescimento enorme de transtornos alimentares na atualidade por conta dessa nossa forma de analisar a alimentação. Bom, e aí, por que, Rochelle, Por que então, se você está dizendo que não era assim, que a gente não deveria ser assim, que a gente não deveria olhar para a alimentação de uma forma biológica, por que a gente faz isso?
Bom, existe um modelo biomédico que é o modelo mais tradicional de saúde, vamos dizer assim, que é o que está nos acompanhando há bastante tempo. Ele, na verdade, ele via o homem sim como sistema biológico, ele tratava o conceito de saúde como a ausência de doença, ele desconsiderava toda e qualquer dimensão psicológica e social do indivíduo e tratava como a doença e a cura. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho um tratamento. Só que hoje a gente tem uma nova forma de trabalhar que a gente diz do modelo biopsicossocial, que na verdade agora ele está até evoluindo para o biopsicossociocultural. Esse conceito de saúde, no caso, ele engloba o corpo, a mente e o social, como a gente citou dentro da nova classificação de saúde do Ministério, da Organização Mundial de Saúde. Bom, e o que é esse modelo biopsicossocial, biopsicossociocultural? Então, a gente leva em consideração, sim, o fisiológico do indivíduo, então a respiração, a circulação, o metabolismo, a digestão. Dentro de um conceito de nutrição da graduação, esse é o principal, é o que a gente traz mais forte na nossa formação. Mas também a gente começa a considerar o quê? O inconsciente do indivíduo, porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero comer certo, eu quero comer desse jeito. Mas quando eu vejo, eu fiz errado, eu não fiz do jeito que eu considerava que era certo, né? A influência das emoções nas nossas refeições, como eu falei, se eu tô triste, isso influencia meu apetite, se eu tô feliz, se eu tô ansioso, a minha refeição, a forma, o momento que eu vou comer, estando com fome ou não, com fome física nesse sentido, as minhas emoções, elas vão refletir. Se eu tô feliz, provavelmente a minha refeição vai ser um momento de prazer. Agora, se eu estiver insatisfeito, se eu estiver triste, se eu estiver depressivo, provavelmente aquela refeição vai ser... eu tô ali comendo porque eu tenho que comer, mas eu não consigo sentir realmente prazer. Tem a questão dos nossos sentimentos, as nossas motivações, né? As pessoas, elas pensam assim, poxa, por que fulano de tal consegue e eu não consigo? Qual é a motivação que ele teve que eu não tive? Né? Hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais a questão do indivíduo, por exemplo, ele era obeso e de repente ele mudou de vida, ele simplesmente resolveu parar e ir para academia e se alimentar melhor. Bom, com certeza, aquele indivíduo que passou por isso, né, que teve essa transformação de vida, ele teve uma motivação. E essa motivação dele não é a sua. Então, muitas vezes a gente olha para o outro e pensa assim, nossa, eu quero fazer igual fulano de tal, porque fulano de tal foi lá e fez e foi excelente. Só que, na verdade, a gente precisa, procurar qual é a nossa motivação real para conseguir fazer aquela coisa. Porque só assim a gente vai realmente conseguir seguir. E, para isso, o profissional precisa direcionar você e não dizer para você olhar para o outro, né? Não, fulano conseguiu, então você também consegue, né? E também a questão social, no caso, a religião, o convívio interpessoal, como que é o ambiente desse indivíduo, como são os relacionamentos dessa pessoa. Essa pessoa come em família, ela come sozinha, ela come no carro, porque ela come com muita pressa, como que ela se relaciona de uma maneira geral. Então, dentro desse contexto, né, do deixar a alimentação como algo biológico e passar a ver a alimentação como algo holístico, que tem várias possibilidades, nasceu o Nutrição Comportamental. O Nutrição Comportamental é um movimento específico, certo? Ele nasceu em São Paulo, são pesquisadoras da USP, né, da Universidade de São Paulo, que trabalhavam com transtornos alimentares há longos anos, lá no Ambolino, Instituto de Psiquiatria, e aí elas começaram a observar assim, peraí, será que a gente só vai trabalhar com pessoas, no caso, que têm transtornos alimentares, que normalmente são são os pacientes que a gente não tem indicação para dieta, para uma prescrição nutricional, porque normalmente o que adoece o indivíduo, né, nem toda dieta vai causar um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Então, o tratamento delas era não prescritivo para esses indivíduos. E aí elas começaram a pensar, a gente vai jogar, vai ver como é que vai ser, vai entregar a prescrição para todo mundo e vai contar com a sorte para ver se aquela pessoa vai adoecer ou não? A partir daí, elas começaram a pesquisar
E criaram essa abordagem científica e inovadora que leva basicamente todos os aspectos fisiológicos, sociais e emocionais da alimentação. No caso, essa atuação, essa maneira de ver a nutrição, ela tem garantido mudanças no comportamento tanto do nutricionista com o seu paciente, como também da nossa comunicação na mídia e da indústria dos seus consumidores. Então, no caso, esse exemplo que foi falado, que a Jussara citou, dos alimentos ultraprocessados. Gente, a gente pode trabalhar isso com uma comunicação bem mais leve e não incisiva. Não coma ultraprocessados, por exemplo. É como a gente diz, a gente pode comer de vez em quando, a gente pode sim consumir ele com moderação, não sendo o hábito da sua vida, né? A gente pode sim consumir, ele só não pode ser a base na nossa alimentação. E aí a gente vai tentar entender todos os contextos desse indivíduo, né? A nutrição comportamental, ela tem duas vertentes, vamos dizer assim, dois olhares. Ela tanto atua no caso da nutrição clínica, né, que tem o foco biopsicossociocultural para a alimentação. Ela leva em consideração como o indivíduo come, o que ele come, por que ele come, com quem ele come, onde ele come. E a partir disso, ele traça orientações nutricionais específicas para o caso. Já na questão da comunicação, a gente tenta focar nas mensagens positivas e consistentes e ponderadas. A gente não pode chegar, por exemplo, numa rede social, que é o que está acontecendo na atualidade, e dizer assim, um exemplo que aconteceu recente, o óleo de coco é a salvação da pátria. Por exemplo, né? As pessoas começaram a trocar todos os óleos das suas casas, porque o óleo agora era o melhor, ele emagrecia, ele tinha vários benefícios de saúde e tal. Bom, a gente pode dizer assim, olha, agora existem algumas pesquisas, né, que estão trazendo esse novo óleo, que é uma possibilidade, não significa que os outros agora não funcionam, não dão certo, eles podem sim ser utilizados também, a gente pode utilizar mais essa opção para variar, a gente tem que ter embasamento científico naquilo que a gente está falando, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação do nutricionista com os diferentes públicos que a gente tem, porque cada pessoa carrega uma bagagem, né? Como que eu vou saber se esse indivíduo que eu vou falar isso, como que ele vai receber essa informação? No caso de um paciente com transtorno alimentar, ele simplesmente vai cortar todos os outros óleos da vida dele e vai passar a comer só aquele, e se o resultado não for aquele para ele, que cada indivíduo é um mundo, por exemplo, vamos dizer que o colesterol dele aumenta porque ele começou a consumir em quantidades absurdas aquele óleo, simplesmente você vai estar prejudicando a saúde daquele indivíduo através da sua forma de se comunicar. Então, o objetivo dessa forma de se comunicar é informar, influenciar e estimular o indivíduo na adesão da alimentação saudável. Então, gente, o nutrição comportamental, ele é uma abordagem de trabalho, e eu sempre gosto muito de citar. Nós temos a Associação Brasileira de Nutrição, que a gente chama de ASBRAN, e a nutrição comportamental, ela não é reconhecida como uma dessas especialidades, né? O nutricionista, quando ele se forma, para ele carregar o título de especialista em algo, ele pode ser especialista em nutrição clínica, em alimentação coletiva, em nutrição em esporte, em saúde coletiva e fitoterapia. Essas são as nossas especializações. O indivíduo nutricionista vai lá, vai fazer uma prova da sociedade e, passando, atingindo a nota, ele vai carregar esse título, né? Essa especialização. No caso, a nutrição comportamental, ela não está nesse processo. Ela simplesmente, é como a gente usa esse termo, é uma abordagem de trabalho. É uma possibilidade de agregar dentro do atendimento ou dentro da sua forma de se comunicar uma maneira diferente de ver a alimentação. Bom, e o nutrição comportamental, como eu falei, ele é um movimento. Mas o que é que elas estudam de uma maneira geral que todo e qualquer nutricionista pode estudar?
é o comportamento alimentar humano. Eu gosto muito de dizer que o comportamento humano, de uma maneira geral, ele é um objeto de estudo da psicologia. Por isso que na graduação da nutrição, a gente não tem um contato com essa informação tão profundamente, né? A gente tem, assim, umas pinceladas, porque quem estuda o comportamento humano é a psicologia. Mas o comportamento alimentar, onde tem alimentação, tem que ter nutricionista. Por quê? Porque o nutricionista é especialista em nutrição humana. Então, o que nós entendemos é o quê? É o fisiológico do indivíduo, né? E a parte dos alimentos. Então, tudo isso é o que nós sabemos fazer, né? Vamos dizer assim, o que a gente sai capacitado da graduação para fazer. Mas como que eu falei, hoje essa forma, né, de trabalhar o biológico está fazendo as pessoas ficarem altamente confusas. Então, normalmente, a pessoa, vamos dizer, ela está com um percentual de gordura legal, ela tem um peso adequado segundo peso e estatura, e aí ela sobe na balança e ela se vê obesa. Ela acha que ela pode pesar menos. Normalmente, o indivíduo ele tem influências, por exemplo, na forma de comer que não são o que deveria ser. Por exemplo, o que nos motiva a comer, o que deveria nos motivar a comer é a fome física. É a necessidade de energia, né? A gente sente fome como um alerta. Por exemplo, você está sentindo agora uma pequena tontura, o estômago está roncando, está começando a dar uma sensação esquisita, você está começando a considerar comer. Isso é um sinal de fome. E essa fome significa que algo no seu organismo está chamando por comida. Algo está precisando do seu combustível energético. Só que aí, o que acontece hoje em dia? Esse como você come está gerando meio que uma loucura na cabeça das pessoas. Então, a pessoa assim, eu estou triste, eu como. Eu estou feliz, eu como. Eu vou comemorar, eu como. Ninguém para se perguntar mais, eu estou com fome? Se o que tem que me motivar a comer é a fome, eu estou com fome, eu vou comer isso agora porque eu estou com fome, ou porque eu estou entediado, ou porque eu estou chateado. E assim, né, a gente entra nessa parte do como se come. E por aí tem alguns outros exemplos, né? A grande demanda hoje do consultório, pela minha experiência, basicamente são pessoas confusas, pessoas que precisam tratar a sua imagem corporal, que têm um corpo, vamos dizer assim, dentro do adequado, que a gente considera nutricionalmente, mas aquela pessoa quer mais. Ela quer emagrecer mais, ela ainda não está do jeito que ela quer, ela se sente infeliz, ela não veste um biquíni, ela não sai de casa. E assim, a gente começa a ter prejuízos na saúde desse indivíduo e, por isso, a necessidade de estudar o comportamento alimentar. E o que é comportamento alimentar, Rochelle, né? O que é isso? Bom, o comportamento alimentar são todas as ações e condutas alimentares que são regidas por um conjunto de cognições, ou seja, todos os pensamentos da pessoa, e também regidas pelos afetos. O que é isso? É como se eu dissesse assim, tanto as minhas ações dependem, como elas influenciam os meus sentimentos e as minhas cognições. É aquilo que eu falei, por exemplo. Se eu estou triste, aquilo vai influenciar a minha refeição. Se a minha refeição vai ser prazerosa, se não vai ser. E o que eu comi, se de alguma forma não era o que eu queria, ou se eu me forcei a comer uma coisa porque ela era saudável, mas eu não gosto dela, eu simplesmente estou influenciando o meu sentimento depois dessa refeição. E também os meus pensamentos. Então, o que se viu é que para se mudar um comportamento, é preciso considerar todos os afetos e todas as crenças que um indivíduo tem sobre a comida. Então, o processo e os determinantes das escolhas alimentares e suas influências, elas precisam ser levadas em consideração. Então, qual é o processo, no caso, que o indivíduo teve para escolher aquele alimento? Ele escolheu comer aquilo porque aquilo faz sentido para ele, ou porque ele simplesmente decidiu comer aquilo porque aquilo é saudável? Porque aquilo é rico em nutrientes. O sabor ele não gosta muito não, mas vai nutrir, né? Vai satisfazer as necessidades do corpo dele e ele só está preocupado com isso, porque o que ele quer é resultado físico. Bom, será que isso entra dentro do conceito de saúde, né? Bom, o que acontece, né? Eu vou falar um pouco dessa questão dos sentimentos, das cognições e dos comportamentos. Os nossos sentimentos, a gente não tem a capacidade de escolher.
A gente não controla, a gente não consegue parar. Eles simplesmente emergem. Então, por exemplo, se eu tô triste, eu não escolhi, eu não queria estar triste. Eu não consigo controlar esse sentimento. É uma tristeza que tomou conta de mim e eu simplesmente estou me sentindo assim, né? Ok, tranquilo. E aí, vem os pensamentos que nascem a partir desse sentimento que está na minha mente. Então, no caso, esses pensamentos também, eles normalmente emergem, mas a gente tem a capacidade de escolher e de controlar. Por exemplo, a gente pode direcionar, vamos dizer, eu estou triste porque eu não estou satisfeita com o meu corpo, e aí na hora eu começo a pensar, poxa, eu deveria comer somente salada, eu deveria fazer um dia de dieta líquida, não consumir nada de carboidrato, nada de gordura, fazer uma dieta somente líquida, vamos dizer. Eu começo a pensar que eu vou fazer isso. Mas aí na hora eu posso dizer assim, não, mas espera aí, Rochelle, será que é isso mesmo? Será, a minha nutricionista me falou que tem que nenhum alimento engorda sozinho e que talvez se na refeição passada eu não fui legal, eu posso tentar melhorar na próxima? Será que na próxima eu não posso comer variado do jeito que ela disse? Eu posso colocar diferentes alimentos? Eu posso não comer uma fritura agora? Então a gente consegue, com os nossos pensamentos, adicionar outros, né? E assim conseguir meio que direcionar. Por quê? Porque a partir do que eu sinto e do que eu penso, eu me comporto. E esse comportamento, esse sim, pode ser escolhido. Só que muitas vezes eles têm uma atitude meio que automática. Às vezes a gente come e nem sabe que comeu. Por exemplo, a gente pergunta, quantas colheres de sopa de arroz você consumiu no almoço? Ai, não sei, eu coloquei lá, mas não vi. Então, e quanto tempo você comeu o almoço? Vixe, não sei, talvez 5 minutos, 3 minutos, não sei. Normalmente esse comportamento, né, esses comportamentos que a gente tem, que são impulsivos ou que são automáticos, eles têm influência de outras variáveis. E esses sentimentos e esses pensamentos, eles atuam diretamente nisso. A gente, como diz a terapia cognitivo-comportamental da psicologia, as nossas ações, elas refletem os nossos sentimentos e nossos pensamentos, assim como vice-versa. Então, eu só faço aquilo que eu acredito. Eu não vou fazer uma coisa que realmente não tem sentido para mim nenhum, ou que eu acho, por exemplo, eu comi esse brigadeiro, eu sei que ele engorda, mas mesmo assim eu comi. Isso normalmente acaba sendo um comportamento automático, mas quando a gente para pensar realmente, ou sai do automático e diz assim, eu tô com fome agora? Para eu comer esse brigadeiro? Não, eu não tô, eu só tô com vontade de comer. Então tá, eu vou fazer essa escolha consciente daquilo. Eu fui lá e escolhi comer esse brigadeiro mesmo sabendo que eu não tô com fome. Agora é totalmente diferente quando o indivíduo se pega comendo quantidades enormes daquilo, né? Bom, e aí, gente, o que é que o comportamento alimentar preza dentro da nutrição? Como que a nutrição comportamental atua diretamente na clínica com essa forma de raciocinar? A gente leva em consideração que o que a gente come, ou seja, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os minerais, elas são tão importantes quanto os pensamentos, os sentimentos e as crenças que eu tenho sobre aquilo. Então, por exemplo, eu posso ser uma super comedora de salada, vamos dizer, aí eu como salada no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no jantar e na ceia. Agora, se quando eu como essa salada, os sentimentos que eu tenho naquela refeição são de culpa, são de eu não queria estar comendo isso, eu tenho pensamentos ruins com relação àquela refeição, não. Isso não é uma refeição saudável. Não, isso não é uma refeição legal. Não é isso que eu quero que o meu paciente faça. Por mais que a salada seja super saudável, né, super rica em nutrientes, para mim não faz sentido prescrever aquilo para o indivíduo se está gerando sentimentos, pensamentos e crenças ruins para ele. Bom, e o objetivo disso, qual é o nosso objetivo para trabalhar com isso? É corrigir os erros cognitivos, no caso a gente quer corrigir todos esses pensamentos automáticos, a fim de melhorar o relacionamento com a alimentação e, por consequência, né, a longo prazo, melhorar o consumo desse indivíduo. Bom, existe um termo ainda maior do que o comportamento alimentar, que a gente chama de atitude alimentar.
Não é a mesma coisa. Comportamento e atitude são duas coisas diferentes. A atitude alimentar, ela é um termo ainda mais abrangente. Ela é todas as crenças, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todos os comportamentos e a forma do indivíduo se relacionar com o alimento. Eu sempre gosto muito de perguntar para as pessoas e dizer assim, como que você se relaciona com a comida? Tipo, como que é o seu relacionamento com ela? A comida é sua amiga ou a comida é sua inimiga? Você gostaria de evitar a comida sempre que possível, né? A nossa forma de se relacionar com o alimento está totalmente relacionada com a qualidade do nosso dia, porque querendo ou não, como a gente falou, o indivíduo ele come desde sempre, desde o dia que ele nasce até o último dia da vida dele, né? Até o dia da morte. Então a gente precisa comer várias vezes ao dia por ser o nosso combustível energético. E se essa relação, no caso, se essa atitude alimentar não é bacana, né? Ela é cheia de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, essa relação acaba que torna a nossa vida meio que infeliz também. Então, o comportamento alimentar, como eu falei, ela está inserida nessas atitudes. Portanto, a relação com o alimento não pode ser denominada comportamento. Para ser comportamento, precisa ter ação. Tá? Essa é a grande diferença entre atitude e comportamento. As crenças, os pensamentos e os sentimentos, elas influenciam a nossa forma de se comportar, ou seja, o nosso comportamento. E isso a gente chama de atitude. Mas para ter comportamento, tem que ter ação. Então, as crenças, os pensamentos e os sentimentos, por não envolverem uma ação, eles são, por definição, uma atitude. Então, as atitudes influenciam o comportamento influencia as atitudes, mas eles não são exatamente a mesma coisa, tá? E aí, dentro desse conceito, para que eu preciso saber, Rochelle, como que esse indivíduo pensa, como que esse indivíduo sente, por quê? Porque o grande interesse e a necessidade de estudar essas atitudes está no fato de que elas permitem a gente compreender e predizer comportamentos ou ações alimentares. Ou seja, se eu sei que esse indivíduo acha que pão engorda, por exemplo, automaticamente eu sei que o objetivo dele vai ser restringir esse pão, porque ele não quer engordar. Então ele vai fazer de tudo para isso. Às vezes ele vai conseguir, às vezes não. Às vezes esse comportamento restritivo pode gerar compulsão. E isso, gente, vai se tornando uma cadeia, como diz assim, é um ciclo vicioso que é muito difícil de sair, que normalmente está associado com o nosso pensamento, com a nossa mentalidade de dieta, né? Que a gente tem aquela coisa que a gente não pode sair do que é certo, a gente tem que comer sempre aquela coisa certinha. Né? Bom, aqui é só um diagrama para vocês entenderem, né? As atitudes, no caso, é o maior de todos, né? Tudo é o que engloba crença, pensamento, sentimento, tudo e comportamento. Essas atitudes, elas são influenciadas por fatores internos e também por fatores ambientais. Só que o que é que acontece? Fatores internos é tipo taxa metabólica basal, genética, como que eu posso modificar isso? Normalmente eu não tenho uma possibilidade de atuar como nutricionista diretamente nisso. Já os fatores ambientais, a gente consegue um pouco, né? Dependendo. A gente tem aquela coisa que a gente chama, que hoje está muito presente, que é o ambiente obesogênico. O ambiente obesogênico é aquele que a gente vive hoje, que é uma grande quantidade de alimentos disponível, e o indivíduo fica meio sem saber como agir diante de tantas oportunidades, de tantas opções, né? Ter comida tão pertinho o tempo todo. A gente pode, às vezes, atuar nesses fatores ambientais, mas às vezes também a gente não consegue. Dependendo, por exemplo, se ele morar na casa com os pais e aquele for o ambiente da família e ele tiver que viver naquele ambiente, a gente não vai conseguir mexer diretamente. Só que aí, dentro dessas atitudes, vem os comportamentos. E esses comportamentos, a constância deles, são os hábitos. Então, os comportamentos que eu tenho em maior quantidade no meu dia a dia de uma maneira geral, são os meus hábitos. E esses comportamentos, eles são influenciados pelas minhas cognições, ou seja, pelo que eu acredito, pelo que eu conheço, pelas minhas crenças e também pelos meus afetos e pelos meus sentimentos. Então, por exemplo, eu posso não conseguir atuar lá na atitude muito, por exemplo, nesses fatores ambientais ou talvez nesses internos. Mas nesses afetos,
quando eu começo a questionar o indivíduo, por exemplo, na cognição. Como eu vejo essa comida? Como eu me relaciono com essa comida? O que eu realmente sei sobre ela? Será que o que eu estou falando... Comentaram lá na vizinha que o pão engorda e eu simplesmente atribuo isso para mim de uma forma tal que eu estou levando como uma regra alimentar que simplesmente eu não vou mais comer pão. Mas aí quando você vai num profissional e ele mostra que dependendo do que for, vamos dizer assim, do objetivo, você pode sim comer pão francês e que pão francês pode ter a mesma quantidade de caloria, por exemplo, de uma tapioca que hoje está na moda, né, que é o que as pessoas acham que a gente deve comer para emagrecer, a pessoa fica meio sério. Então não precisava ter comido tapioca todos os dias da minha vida, desde que eu resolvi emagrecer. Eu poderia ter mesclado com outras coisas, eu poderia ter comido um pão integral, eu poderia ter comido um pão francês? Poderia. Então a gente começa a trabalhar o que essa pessoa acredita sobre a comida, se isso é real. E aí, quando a gente fala de afeto, é aquela grande pergunta que é o que mais pega. É qual é a função do alimento na vida do indivíduo. Porque é assim, o alimento, ele realmente é uma fonte de prazer. A gente não tem como negar isso, né? A alimentação é prazer. Eu sempre gosto de dizer que a alimentação ela tem 2 sentidos na nutrição. Ela nutre o corpo e ela nutre a alma, né? E quando a gente começa a pensar isso, tranquilo, quando isso é balanceado de uma forma equilibrada, não há problema. Agora, quando o indivíduo tem como única fonte de prazer o alimento, é onde a gente encontra a possibilidade do exagero, porque o indivíduo não consegue ver no dia a dia dele nenhuma outra possibilidade de alegria, e aí a comida é fácil, prática, próxima, né? Só eu ir ali pegar e pronto. Resolvi, fiquei feliz, comi um chocolate, estou alegre. Ah, mas eu não estava com fome. Ah, mas nem era lanche, nem era almoço, nem era jantar, sei lá, simplesmente fui lá e comi. Quando eu comi um bolo de chocolate inteiro. Então, essa função do alimento na vida do indivíduo é o que a gente tem trabalhado mais na contemporaneidade. É o que a gente tem visto que as pessoas têm colocado todas as expectativas de prazer dentro do alimento e, na verdade, o que deve nos levar a comer é a fome. Tá? Bom, e o que é muito importante ressaltar nessa questão do tratamento? É que comportamento é totalmente diferente de parâmetros clínicos, de peso e de exames bioquímicos. Como, por exemplo, às vezes o indivíduo vai no nutricionista e o que ele quer? Ele quer perder peso. Então, é como se ele dissesse assim, não, peso é o meu parâmetro, é o que eu quero. Bom, gente, quando a gente trabalha comportamento, esses parâmetros clínicos, esses exames bioquímicos, o próprio peso, eles se tornam uma consequência. A gente começa a trabalhar e focar no comportamento saudável, nos hábitos saudáveis, ou seja, esse indivíduo dorme bem? Qual é a qualidade do sono dele? O que ele come? Como que ele come? Esse indivíduo faz atividade física, ele se movimenta por prazer, ou ele vai para a academia de uma forma punitiva? Lá vai eu tenho que ir, eu não queria ir, mas eu tenho que ir porque senão eu vou engordar. Não pensa na forma prazerosa de se movimentar, de colocar o corpo em ação, né? E como isso faz bem para o organismo e para o corpo de uma maneira geral. A gente não foca nesses parâmetros clínicos, né? Quem trabalha com comportamento, ela coloca esses parâmetros citados como uma consequência do comportamento. E por que, Rochelle, que vocês fazem isso, né? Por que vocês não focam no peso? Porque, gente, olhar para um corpo obeso, olhar para um corpo magro, não me diz nada sobre a saúde dele. Hoje em dia, por exemplo, os meus pacientes de transtorno alimentar, por exemplo, de anorexia e bulimia nervosa, são pacientes que têm um corpo magro. Só que é baseado em quê esse peso? Em restrições altíssimas de caloria, tipo pessoas que comem por dia um alface, chupam 2 tridentes, enfim, tem um comportamento super equivocado com relação à alimentação, ou, por exemplo, que tudo que comem purgam, ou que tudo que comem vão para a academia 3, 4, 5 vezes ao dia para utilizar de método compensatório. Isso é um peso que é magro, mas que não é atingido através de comportamentos saudáveis. Para mim, ele vale? Não vale.
Da mesma forma que, por exemplo, um indivíduo que é obeso, por exemplo, eu tenho vários casos desses no consultório, pessoas que têm um grau de obesidade desde a infância, por exemplo, por questões da infância, hipotireoidismo, ou mesmo engordaram muito na infância, tinham comportamentos alimentares não muito saudáveis, baseados em ultraprocessados, por exemplo. E depois de um tempo eles resolveram se tratar e eles passaram a fazer uso de todos os alimentos. Então, são pessoas obesas que comem bem, que comem de tudo, que comem frutas, que comem verduras, que comem carboidratos integrais, que comem proteínas de boa qualidade, que comem sobremesa sim de vez em quando, que fazem atividade física, que dormem super bem, que não tem um exame bioquímico afetado, mas que tem sobrepeso. Não mudam muito assim o peso, é incrível, parece que estaciona, assim, o corpo meio que respondeu daquela forma e fica lá, vamos dizer, esse indivíduo pesa, sei lá, 80 quilos, vamos dar um exemplo, ele não vai para 79, não vai para 78, nem 75, nem 90, ele está sempre ali na mesma margem. Então, esse indivíduo, se ele a vida dele, o geral dele é de comportamentos saudáveis, por que eu tenho que realmente me importar com esse peso? Se os exames bioquímicos dele estão todos normais, se todos os parâmetros clínicos dele estão ok. Tá? Então, é muito importante a gente refletir sobre essa visão do corpo magro ser um corpo saudável, que na verdade não é obrigatoriamente, né? E aí é mais ou menos isso. É quando a gente percebe que a saúde é construída a partir de comportamentos saudáveis constantes, ou seja, dos hábitos, e não está diretamente ligada a um peso, que pode vir a ser uma consequência disso, a gente se aproxima mais do respeito, da aceitação, do perdão, do autocuidado. Então, nós nutricionistas, nós temos o dever de mostrar para o indivíduo que, na verdade, o peso, ele é um coadjuvante, ele não é a causa, ele é uma consequência. Às vezes a pessoa, não é porque eu quero pesar 60. Não, mas peraí, por que, como que está a sua alimentação? Eu não sei, eu gosto de mim pesando 60. Será que se a gente começar a analisar essa alimentação e essa pessoa começar a ter comportamentos constantes, pode ser que ela chegue, sei lá, no 62, no 61, pode ser que não também. Eu não tenho como garantir. Aliás, nós nutricionistas não somos profissionais emagrecedores, né? A questão do emagrecer é uma das nossas possibilidades de trabalho, mas nós somos especialistas em nutrição humana, então é alimentação humana. Então o que a gente sabe é o que é melhor para o indivíduo comer, como que ele vai ser mais saudável, mas realmente garantir fica um pouco difícil. Bom, e aí, dando um resumo para vocês, qual é o papel do nutricionista na abordagem comportamental? Então, ele vai fazer primeiro uma formulação contínua do desenvolvimento do paciente e de todos os problemas atuais. Você vai receber todas as demandas desse paciente, né? Incluindo social, mental, físico, como a gente falou, perguntar como ele come, todas as refeições, o que é que ele come, onde ele come, tudo relacionado à alimentação dele, para poder traçar uma aliança terapêutica segura, né? A gente tem que trabalhar com cordialidade, com empatia, com atenção, com respeito genuíno e competência. Uma das grandes questões hoje em dia que a gente tem visto muito é essa coisa do julgamento do corpo gordo, né? É como se, por exemplo, automaticamente quando a gente vê um corpo gordo, a gente já julga como um indisciplinado, é gordo porque quer, não é saudável, precisa emagrecer. Será que realmente essa pessoa precisa mesmo? Como que estão os hábitos dele, né? Então, a gente precisa receber todo e qualquer paciente. Todo e qualquer paciente é bem-vindo e não julgado. Eu só vou saber depois que ele me contar a história dele, né? Bom, então tem que ter uma colaboração e uma participação ativa do paciente. Muitas vezes as pessoas atribuem que o nutricionista vai emagrecer você. O nutricionista que foi ruim, eu não consegui emagrecer porque aquela dieta dele não foi legal, ou aquela forma dele de trabalhar não foi a melhor possível. Bom, gente, na verdade, o paciente ele precisa chegar junto. A gente é um guia. Quem somos nós nutricionistas para dizer para os indivíduos o que é que eles realmente têm que comer? Na verdade, a gente consegue ajudá-los a comer de uma forma mais saudável. Ou a gente pode ajudá-los a fazer escolhas melhores. Mas dizer, eu não vou escolher por ele. Eu não vou dizer, olha, você tem que comer isso. Eu não faço isso, tá? Então, a gente precisa trazer o paciente para ele ter autonomia alimentar. A gente vai fazer orientações baseadas em metas e concentradas nos problemas. Então, primeiro você vai conhecer toda a história dele.
E a partir daí, você vai começar a traçar ideias, metas específicas, podem ser semanais, quinzenais, mensais, concentradas nos principais problemas. Eu sempre gosto de dizer que quando você começa um tratamento assim, você deveria começar pelo mais fácil. Por quê? Porque ele consegue aderir a essa meta e aí ele fica estimulado e consegue ir mais para frente. Quando a gente coloca metas absurdas, por exemplo, esse indivíduo precisa perder 10 quilos. Então é isso, olha, a nossa meta é perder 10 quilos. Em quanto tempo? Ah, não sei, vamos começar agora esse mês. Então a gente vai modificar completamente. Você não comia nenhuma fruta, agora você vai comer 5. Se talvez a recomendação dele, vamos dizer, for comer 5, a gente pode começar aos poucos. Dizer assim, você não come nenhuma fruta no dia, pois então a gente vai começar por uma. Onde é mais fácil para você colocar essa fruta? Ah, eu não gosto muito de fruta, eu acho que eu posso colocar essa fruta na salada, é o lugar onde eu acho menos ruim. Ótimo, é uma porção de fruta. Você está adicionando saúde, nutrientes nessa refeição, sem precisar obrigá-lo a comer. Foi uma forma que ele encontrou que foi positiva para ele. A gente precisa focar no presente. Então, às vezes o indivíduo diz assim, antes de eu ter filho, há 10 anos atrás, eu tinha o corpo que eu amava. Mas aí depois que meu filho nasceu, nunca mais eu recuperei esse corpo. A gente fala o seguinte, olha, aquele corpo de 10 anos atrás, diante de ser filho, do seu filho, é outro corpo. Aquela pessoa, inclusive, não existe mais, não é só o corpo, você é outra pessoa, né? Você mudou, você viveu experiências, você modificou hábitos, tudo mudou na sua vida de 10 anos para cá, certamente muita coisa. Então, a gente precisa focar no presente. É o corpo que você tem hoje que a gente vai trabalhar. O comportamento que você tem hoje. Às vezes a pessoa diz, eu era atleta há 10 anos atrás, eu tinha um corpo ótimo, eu era muito saudável, não tinha nenhuma alteração de exame na época que eu fazia exercício. Aí você traz o paciente, mas e hoje? Quais são os seus hábitos hoje? O que é que você está fazendo hoje? Porque a gente tem que trabalhar no hoje, essa coisa do que eu fui, do que eu fiz. Às vezes a pessoa fica carregando essa memória muito forte, isso acaba por prejudicar o tratamento dele. Então, a gente tem que educar o paciente para ele ser o próprio terapeuta e prevenir recaídas. É muito comum, por mais que o indivíduo passe a aderir comportamentos saudáveis, vamos dizer assim, comer coisas calóricas de vez em quando faz parte de um comportamento saudável. E às vezes ele encara de uma forma, como se dissesse, acabei, fracassei. A Rochelle me ensinou a comer segundo a minha fome e de repente eu agora como segundo a minha emoção. Isso acontece, gente. Todo mundo, eu que trabalho com isso, enfim, todo mundo vai ter momentos que vai ter alguma recaída em algum momento, e tudo bem. E tudo bem, porque a nossa vida não é linear, né? A gente está sempre em altos e baixos. Então, é muito importante a gente mostrar para o paciente que isso é normal, que não existe comer perfeito em nenhuma situação, que sempre poderá existir, mas que é uma refeição de cada vez. Que se naquele momento não foi legal, na próxima refeição pode ser melhor. O nosso tratamento, ele precisa ter um tempo delimitado. Ele tem que ter começo, meio e fim. Não dá pra gente soltar isso daí, todos os comportamentos do indivíduo e simplesmente começar a ver. Eu sempre gosto muito de trabalhar com um plano de ação. A partir do momento que eu vejo que eu consigo entender completamente as demandas daquele momento, né, daquela primeira consulta, eu traço quais são os meus objetivos nessas consultas e faço sessões estruturadas para tal. Então, por exemplo, agora eu vou trabalhar, essa pessoa tem um tabu muito grande em cima do carboidrato, por exemplo. Ela tem medo de comer arroz, ela tem medo de comer macarrão, ela acha que engorda e tal. E aí eu começo a trabalhar sobre carboidrato. Então eu vou fazer uma educação nutricional com ela e mostrar realmente como que esse carboidrato como ele funciona. Então, a gente treina o paciente para identificar, para avaliar, para responder os pensamentos e as crenças disfuncionais. Muitas vezes elas vão continuar lá. Nosso objetivo, claro, é modificar, né? Como eu falei. Mas a gente vai ajudar o indivíduo, por exemplo, ele pensou, esse pão engorda, eu não deveria comer ele. Não, a Rochelle disse para mim que eu posso sim. Que esse pão, ele vai ter praticamente a mesma quantidade de caloria da tapioca que eu comi no café da manhã. E tá tudo bem. A gente utiliza uma variedade de técnicas para mudar esses pensamentos, o humor e o comportamento do indivíduo.
Bom, quais são as nossas ferramentas de trabalho, né? Já que a gente saiu um pouco do foco prescritivo, como eu falei para vocês, a gente tem algumas outras formas de trabalhar, algumas outras ferramentas, que são as que hoje nos mostram cientificamente, né, nos estudos, que elas são as reais ferramentas que possibilitam a mudança consistente no comportamento alimentar do indivíduo. Então, o aconselhamento nutricional, a entrevista motivacional, o comer intuitivo, o mindful eating, que é o comer com atenção plena, o coaching e a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem de trabalho, na verdade é uma abordagem da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, que ela avalia o comportamento, que a gente consegue utilizar muito no nosso atendimento, porque a terapia cognitivo-comportamental ela é bem assertiva e eles publicam bastante ferramentas, tipo, como é o nome? Questionários que a gente pode aplicar nos pacientes, observar os comportamentos deles e ter técnicas para trabalhar. Basicamente, essas ferramentas vão me ajudar a quê? A resgatar a comida de verdade, a resgatar o momento família, a refeição à mesa, o prazer de comer, a autocompaixão do indivíduo, o autocuidado, que eu gosto muito de explicar, que muitas vezes a pessoa diz assim, eu vou me vitimizar, vou me fazer de coitadinha. Na verdade, não. Quando, por exemplo, um amigo seu lhe procura e diz assim, poxa, eu exagerei na refeição de ontem, eu estava super querendo emagrecer e acabei consumindo uma quantidade absurda de comida. Aí você diz assim, calma, tá tudo bem, foi só uma refeição, você fica tranquilo, aconteceu uma situação pontual e tal. Normalmente, a gente trata o outro com essa compaixão, né? A gente acolhe o outro. Mas quando é com nós mesmos, a gente não tem essa capacidade, a gente normalmente não tem compaixão da gente, a gente não analisa o nosso contexto. A gente simplesmente diz, você não conseguiu, você fracassou, você foi incapaz, você não consegue seguir a dieta. E aí, esse tipo de sentimento que é gerado a partir dessa forma de agir consigo mesma, gera muito problema emocional. Né? Então, é uma forma de trabalhar também. A comida sem julgamento, olhar para aquela comida e dizer, ela engorda, ela emagrece, ela é isso, ela é boa, ela é ruim. Não existe isso. Todas as comidas, tudo aquilo que é comida, cabe dentro de um contexto de alimentação saudável. Todos os alimentos, sejam eles naturais, processados, minimamente processados, ultraprocessados. Todos os alimentos cabem numa alimentação saudável, todos sem exceção. O que a gente precisa analisar é a quantidade, a frequência, o como está sendo comido esses alimentos, né? Causa uma desaceleração. Hoje em dia, a gente está correndo, né? Todo mundo não tem um tempo para comer. O horário do almoço normalmente é dividido com ir ao banco, com resolver um problema, ir num médico. Bom, as pessoas querem emagrecer, mas elas não estão nem dando tempo para elas para comer. Né? As pessoas querem comer melhor, elas querem ser saudável, mas elas comem dentro do carro. Rápidas, né? Exageradas, é tudo na pressa. Né? E isso, gente, é ruim. A gente come sem ver, a gente não sabe o quanto comeu, a gente não sabe o que comeu. A gente precisa dar uma desacelerada. E essas ferramentas ajudam nisso. E, no geral, elas trazem uma boa relação com a comida e com o corpo. Então, esse é o principal objetivo, tá? Bom, qual é a diferenciação? Então, a gente não trabalha com foco prescritivo, a gente tem uma maneira diferente de trabalhar com essas ferramentas, né, que são totalmente diferentes do que a gente vê na graduação. Então, só dando uma pincelada, dentro dos nossos referenciais teóricos que a gente tem dentro da graduação, normalmente a nossa atitude é centrada na dietoterapia, que normalmente é acompanhada, orientada por uma educação nutricional, né? Os nossos conhecimentos são bioquímica, fisiologia, fisiopatologia, técnica dietética, avaliação nutricional, epidemiologia, educação nutricional. Só que quando a gente foca em comportamento alimentar, quando a gente foca em aconselhamento nutricional, a gente precisa estudar mais e entrar para referenciais teóricos como sociologia, antropologia, psicologia, filosofia. Tá? É muito importante também ressaltar que quando a gente começa a trabalhar com comportamento alimentar, parece que abre-se um leque de possibilidades, né, para o paciente.
ele fica, mas gente, então a atividade física exagerada também é ruim? Então a educação física punitiva é ruim? Como que é isso, né? O paciente começa a notar que ele tinha uma relação com a alimentação que era muito sofrida, e aí a gente normalmente precisa encaminhar esses pacientes para psicólogo ou para psiquiatra, algumas situações, para um profissional de educação física. Trabalhar com o comportamento humano de uma maneira geral, ele gera muitas coisas. A pessoa tem que estar preparada para realmente escavar muitas emoções, muitas questões dentro do contexto alimentar. Então, normalmente tem um nutricionista sim, porque onde tem alimentação tem que ter, mas a gente muitas vezes, a gente encaminha também para psicólogo, para psiquiatra, para educador físico, para profissional de educação física, porque a gente consegue ter uma melhora, uma mudança de comportamento que não é só pontual, ela é eterna, tá? Bom, e aí são só alguns livros que, para quem se interessar, de aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu coloquei aqui para vocês. O livro do Nutrição Comportamental, ele até saiu uma nova edição. Ele é muito interessante, ele carrega todas essas ferramentas que eu falei para vocês. O livro Nutrição e Transtornos Alimentares também. E todos esses outros, o Peso das Dietas, Dieta Ideal, A Tirania das Dietas, Gente Esperta Não Faz Dieta, são livros fantásticos que abordam exatamente todo esse significado que a comida traz, sem deixar os outros contextos de lado, sem deixar o social, sem deixar o psicológico de lado. Aqui tem mais alguns outros, que são até das abordagens, né? No caso, tipo, a atenção plena, que é o mindfulness ou mindful eating, o intuitive eating, que é o comer intuitivo, e mais alguns outros livros. Esse é o site do Nutrição Comportamental também, que a partir dele a gente consegue desenvolver, encontrar vários cursos na área para quem tem interesse de se aprofundar, no caso nutricionistas, e para quem tem interesse também de descobrir um pouco mais, lá eles indicam nutricionistas que trabalham com isso em todas as cidades do Brasil. Então, se você não for de Goiânia e quiser participar, você pode procurar onde que tem um nutricionista na minha cidade que eu possa trabalhar com essa abordagem. E é isso, gostaria de agradecer e deixar essa frasezinha aí para vocês, que comer é muito mais que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro, comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com o autorrespeito, com a nossa conexão com os nossos corpos e o compromisso com a vida. Muito obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para responder todas.